Olhem com muita atenção para Yahusha. Ele está no centro de tudo em que cremos, pois foi leal em cumprir tudo o que Deus ordenou. Moisés também foi leal, mas Deus tem maior honra. O construtor tem mais valor que sua obra. Toda casa tem um construtor, mas o construtor por trás de tudo é Yahweh. Moisés fez um bom trabalho na presença de Yahweh, mas foi um trabalho de servo, deixando as coisas preparadas para aquele que haveria de vir. Yahusha. O filho tem a responsabilidade da casa. Agora basta que nos apeguemos com firmeza a essa ousada confissão e estamos em casa. É por isso que Yahweh no seu Ruach Kadosh diz: hoje, por favor, ouçam. Não fechem os ouvidos, como na revolta amarga, o tempo de provação no deserto. Ainda que eles tivessem observado meu trabalho por 40 anos, seus antepassados não me permitiram agir do meu modo e muitas vezes testaram minha paciência. Fui provocado, muito provocado. Eu disse, o coração deles nunca vai estar comigo. Eles se recusam a andar nos meus caminhos. Irritado, jurei, eles nunca vão chegar ao seu destino, nunca vão conseguir se sentar e descansar. Portanto, amigos, vigiem seus caminhos. Certifiquem-se de que não haja nenhuma descrença maligna rondando e que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Yahweh vivo. Enquanto ainda é o hoje de Yahweh. Vigiem um ao outro, para que o pecado não os adormeça. Se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos, é o bastante para estar por todo o caminho. Estas palavras soam em nossos ouvidos. Hoje, por favor, ouçam. Não fechem seus ouvidos como na revolta amarga. Quem eram as pessoas que se fizeram de surdas? Não eram as mesmas que Moisés tirou do Egito? E quem provocou por 40 anos? Não foram os mesmos que se fizeram de surdos e viraram cadáveres no deserto? E quando ele jurou que nunca iriam chegar ao seu destino, não estava ele se referindo aos que se fizeram de surdos? Eles nunca chegaram lá, porque não o ouviram e nunca creram. Enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo, cuidemos para não sermos desqualificados. Recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto. No entanto, elas não fizeram bem a eles, porque não foram recebidas com fé. Portanto, se crermos, iremos experimentar o estado de descanso. Se não crermos, nada feito. Lembrem-se do que Yahweh disse. Com ira jurei, eles nunca vão chegar ao seu destino. Nunca vão conseguir descansar de verdade. Essa promessa, embora tivesse cumprido a parte dele antes da fundação do mundo. Em algum lugar está escrito: Yahweh descansou no 7º dia, tendo completado sua obra. Mas outro texto diz: eles nunca vão conseguir descansar de verdade. Portanto, essa promessa ainda não foi cumprida. Os antigos não chegaram ao lugar de descanso porque foram desobedientes. Yahweh continua renovando a promessa e estabelecendo a data de hoje, como fez no Salmo de Davi, séculos depois do convite original. Hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos. Essa promessa ainda é válida. Ela não foi cancelada no tempo de Josué. Do contrário, continuaria renovando a promessa para hoje. A promessa de chegada e descanso para o povo ainda está de pé. Yahweh mesmo está neste descanso. E no fim da jornada descansaremos com ele. Portanto, permaneçamos firmes e chegaremos ao local de descanso. Se não houver desobediência, não haverá desvio. Tudo que Yahweh diz é sério. O que ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como o bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém, está fora do alcance da palavra de Yahweh. Não se pode fugir dela, não há como.
Agora que já sabemos o que temos, Yahusha, esse grande sacerdote principal com acesso imediato a Ayah, não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações, e experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a benevolência, aceitem a ajuda. É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Se a antiga mensagem entregue pelos era mensageiros válida e ninguém podia desprezá-lo, acham que podemos nos arriscar a desprezar este magnífico reino de Yahweh, Yahushua Mashiach? antes de tudo Ele foi entregue pelo Criador, pessoa, depois cuidadosamente transmitida a nós pelos que dele a ouviram. Durante todo este tempo, Yahweh estava confirmando com os o dons seu Ruach, Kadosh, todos os sinais e milagres, conforme decisão celestial. Yahweh não encarregou os mensageiros do reino de que estamos falando. A Escritura diz: o que é o ser humano para que te preocupes com eles? Por que desperdiçarias tempo te preocupando com eles? Tu os fizeste quase tão importantes Quanto aos mensageiros, brilhantes com a luz da aurora no Éden. Depois, deixa a eles responsabilidade sobre o mundo que criaste. quando Yahweh Designou responsáveis sobre tudo, nada foi excluído. Mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. O que vemos é Yahusha, feito quase tão importante quanto os mensageiros, e então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer mensageiro com um esplendor, deslumbrante com a luz da aurora no Éden. Naquela morte, pela benevolência de Yahweh, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. Faz sentido que o Yahweh que iniciou tudo e que tudo preserva agora conclua sua obra, tornando perfeito o pioneiro da salvação através do sofrimento, de Yahushua enquanto Mashiach ele conduz todas essas pessoas ao esplendor. uma vez que é aquele que salva e os que são salvos têm uma origem comum, não Yahusha, hesita em tratá-los como família, dizendo: vou contar a meus bons amigos, meus irmãos e irmãs, tudo o que sei sobre ti. Vou me reunir a eles num culto e em louvor a ti. Yahweh, Uma vez mais, ele se põe no mesmo círculo familiar quando diz: até eu vivo por depositar minha confiança. em Yahweh, E uma vez mais, aqui estou com os meus irmãos que Yahweh me deu. Uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador Yahushua assumiu a Mashiach carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para si, ele Yahushua destruiu o Mashiach poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Assim, é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos mensageiros, e sim por causa de pessoas como nós, filhos de Abraão. Foi por isso que ele teve de Yahushua assumir a Mashiach vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Yahweh como sacerdote principal, para receberem perdão das transgressões dos escolhidos de Yahweh em Yahushua o Mashiach, e havia passado em todos os testes, e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário. Kadosh.